Infelizmente, nem tudo aquilo que eu recebo aqui em casa funciona como eu gostaria, e hoje é um exemplo disso. Este equipamento é um router mesh da Google, ou seja, é um equipamento que poderás querer utilizar em tua casa se o sinal Wi-Fi não chegar à habitação toda, ou então se quiseres que o Wi-Fi seja mais rápido, isto porque ele é Wi-Fi 6E e mais avançado que isso não há. No entanto, e francamente, este Google Nest Wi-Fi Pro desiludiu-me. Fica aí para saberes mais. Olá, Rui Tocana aqui, este é o Isto Está Ligado. Não te esqueças de subscrever o canal, se é que ainda não fizeste, claro. E se eu te ajudar, deixa um gosto neste vídeo. Mas então um avanço para a análise. Relembro que este é um router do tipo mesh, ou seja, podes espalhar vários e assim, mesmo tendo alguma perda na questão da velocidade, podes fazer com que o Wi-Fi se expanda como uma rede em tua casa. Isto no caso de apenas o equipamento não chegar. E não chega, mas eu já lá vou. Antes quero dizer que a Google vende isto em dois sabores, ou apenas uma unidade, como esta aqui assim, ou então uma caixa com 3. Quis o acaso, ou melhor, quis o Natal, que eu pudesse testar 2 ao mesmo tempo. Portanto, na prática, testei uma rede mesh. E lá mais para o final do vídeo eu vou relatar a minha experiência com 2 unidades. Mas para já, foco-me apenas na utilização com 1. E bom, eu devo dizer que a minha casa não é muito grande e não tenho problemas com o Wi-Fi. Tenho um router da operadora e o sinal chega a todo lado. Seja como for, não é o Wi-Fi 6E, por isso eu teria a ganhar com a utilização deste router. E digo teria porque se é verdade que tecnicamente este Google Nest Wi-Fi Pro é Wi-Fi 6E, também a verdade é que a realidade conta uma outra história. Eu confesso que só sei disto porque tenho tido uma relação estranha com este bichinho e tive de ir perceber mais. E foi então que, ao ler análises feitas por gente que entende disto muito mais do que eu, então foi lá que eu comecei a perceber o porquê dos problemas que eu estava a sentir. E já vou a eles. Isso é uma outra coisa. Então, porque é que tecnicamente o Google Nest Wi-Fi Pro é 6E, mas a realidade é outra? Bom, é porque a antena 6E está praticamente reservada para a comunicação mesh, ou seja, para a comunicação entre os vários Nest Wi-Fi Pro que estejam espalhados pela casa. Portanto, funciona como uma espécie de rede Wi-Fi dele, rápida, porque é a 6E, e assim garante rapidez na partilha de dados entre os vários routers. Depois, a rede Wi-Fi para o utilizador, aquela que chega aos nossos smartphones, ao portátil e às lâmpadas inteligentes. Essa não é Wi-Fi 6E, essa é uma primeira desilusão, porque o meu smartphone tem Wi-Fi 6, mas não há ganhos nesse capítulo. Mas pronto, tudo bem, não há ganhos de velocidade, mas ao menos o Wi-Fi chega mais longe. Quem compra uma destas coisas, ou quer que o Wi-Fi seja mais rápido, ou então quer que ele chegue mais longe. E chega? Também não. E para ser muito sincero, isto foi aquilo que mais me desiludiu. Eu posso estar enganado, mas sinto que quem compra uma coisa destas é principalmente para que o sinal da rede Wi-Fi chegue mais longe em casa. E não é isso que acontece neste caso. Eu ainda pensei que fosse uma coisa aqui da minha casa. Imaginei que a minha operadora tivesse posto aqui um router muito fixe e por isso eu testei na casa de outras 2 pessoas, mas os resultados foram precisamente os mesmos. Em minha casa, eu devo até dizer que o router da operadora teve um desempenho melhor do que o da Google. Mas então agora aqui deste lado, aquilo que vai aparecer é um teste feito pelo próprio router à velocidade da minha net. Portanto, desde a rua até ao router. Sublinho isto para não haver dúvidas. Aquilo que está a aparecer aqui não é a velocidade do Wi-Fi, é sim a velocidade do cabo até ao router. E se bem me lembro, o que está a aparecer aqui é 500 e qualquer coisa megabits por segundo. Bom, eu tenho a certeza que haverá gente que tem uma casa com uma ligação mais rápida, outros têm uma ligação mais lenta. Esta aqui é a minha. E agora sim, a partir de agora, o que vai aparecer aqui ao lado são vários exemplos da velocidade do Wi-Fi aqui em casa que eu consegui observar. E agora sim, repito, Wi-Fi. E convenhamos que estas não são nada más. Também ando ali a espreitar os 500 megabits por segundo e estranho seria se fosse mais rápida do que a minha ligação à net por cabo aqui em casa. Aqui, o primeiro problema é que eu consegui estas velocidades quando estava aí a 1, 2, no máximo 3 metros do router, ou seja, estava pertíssimo. E à medida que me afastava, a velocidade ia baixando. E atenção que aqui só estás a ver as velocidades do Wi-Fi que eu consegui neste Google Nest Wi-Fi Pro, mas no router da minha operadora, as velocidades do Wi-Fi são em linha com estas. Agora já estás a ver as velocidades a uns 7 metros do router e sem nenhuma parede pelo meio. Na verdade, eu ainda tinha contacto visual com o router, ainda estava na minha sala. Mas repara que as velocidades já não são iguais àqueles 400 e muitos megabits por segundo que eu consegui quando estava mais perto. Os resultados que se seguem são bastante curiosos. Aqui o telefone está a cerca de 1 metro da posição anterior, mas há uma parede pelo meio, ou seja, eu mudei da sala para o meu quarto e por causa da parede entre essas duas divisões, a diferença de velocidades é muito evidente. Cai de 300 e tal, até mais do que isso, para menos do que 100 megabits por segundo. E atenção que eu estou a fazer isto de memória, portanto os números que valem são aqueles que aparecem aqui ao lado
e não estes que eu vou dizendo. Seja como for, acho que não ando muito longe da realidade. Aqui, a medição é feita novamente no meu quarto, mas mais afastado, talvez mais uns 3 metros em relação à posição anterior. Aqui já estou então na cama e repito que para além de todo este espaço há a tal parede entre o router e o smartphone. Agora, a distância já é um pouco maior, talvez uns 10 metros. Estas medições foram precisamente aqui no meu estúdio, nesta posição. Aqui eu já não tenho contacto visual e há esta parede e uma outra parede pelo meio, a da sala. Aqui a velocidade é ainda mais lenta do que no exemplo anterior. Já nem sequer chega à faixa dos 5 GHz. Aqui já só chega o sinal da antena dos 2.4 GHz. E eu vou já explicar como é que sei isto, mas antes falo de uma outra coisa que, bom, só agora é que me dei conta de que não falei antes. E pronto, eu já antes tinha falado em antenas e este Google Nest Wi-Fi Pro vem com 3. E quanto mais elevada é a frequência, mais rápida é a transmissão de dados via Wi-Fi, mas menor é o alcance. Há então a rede de 6 GHz, portanto a mais veloz, que ele usa nas comunicações internas, depois a de 5 GHz e por fim a de 2.4 GHz, que é a tal que chega mais longe, mas é também a mais lenta. E como é que eu sei que é o sinal dessa antena que chega aqui? Bom, na verdade é graças ao router da minha operadora. O que acontece é que, surpreendentemente, pelo menos face ao Google Nest Wi-Fi Pro, o meu router consegue fazer chegar aqui o sinal do Wi-Fi de 5 GHz. E as velocidades que eu consigo são estas. Ronda os 100 megabits por segundo. Ou seja, é mais do que aquilo que eu consigo com o mesmo telefone, ligado no mesmo sítio, mas ao router da Google. Mas então o que é que acontece quando no meu router da NOS eu mudo para a rede de 2.4 GHz? Bom, o que acontece é que a velocidade cai para uma muito semelhante àquela que o router da Google atinge aqui. Ou seja, até agora, seja em velocidade, seja em alcance, eu não obtive nenhum ganho ao ligar-me ao Nest Wi-Fi Pro. Aliás, aqui no estúdio, a net é até mais lenta se eu me ligar ao router que estou a testar, face ao router que a NOS me pôs aqui em casa, que é um router normalíssimo. E então tiro aqui uma primeira conclusão e é a seguinte: embora seja mais barato do que alguns dos seus concorrentes, este Google Nest Wi-Fi Pro com o Wi-Fi 6E desilude a vários planos, nomeadamente ao rapidamente perder a força do sinal e, em consequência disso, a velocidade da rede Wi-Fi. Na verdade, o alcance do Wi-Fi mais rápido é tão curto que no sítio onde estou tenho melhor sinal com o router que o técnico da NOS aí deixou do que com este, que eu pensei que teria mais potência, mas não tem. Feitas as contas, para quem tem problemas com a rede Wi-Fi em casa, eu não recomendo este bichinho, pelo menos nesta hipótese de ser apenas uma unidade, porque eu já vou falar o que acontece quando ligarmos mais equipamentos destes. E então a análise não termina aqui e também não termina até porque nem tudo é mau. E o software que a Google concebeu para controlarmos o Nest Wi-Fi Pro é excelente. É muito simples, algo que é maravilhoso, mas essa simplicidade não deixa de permitir uma utilização mais avançada. Tanto assim que se pode, por exemplo, criar uma net só para os convidados, de forma que não tenha de se partilhar a palavra passe da família, do Wi-Fi da família. E por falar em família, também dá para gerir uma série de coisas sob esse prisma, por exemplo, horários e limites à utilização do Wi-Fi. Isto poderá ser importante para quem tem filhos em casa e quer que eles se vão deitar a partir de determinada hora e não tenham acesso à rede Wi-Fi. Também dá para ir acompanhando os consumos e as velocidades a que tudo isto anda. Eu confesso que aqui não tenho muitos dados porque andei sempre de uma casa para outra e depois a trocar de equipamentos. E muito embora qualquer um deles possa servir de router para depois criar a rede mesh, isto porque todos eles têm aqui esta porta de entrada do cabo e depois até uma de saída, o que acontece é que sempre que se troca de router base, e pode ser este, pode ser o outro, bom, sempre que se troca de router base temos que reconfigurar uma nova rede Wi-Fi e os dados anteriores perdem-se. Por isso é que também não tenho muitos dados para mostrar. E já agora, depois também tem este aspecto assim bonitinho, super simples, mas é bonitinho. Seja como for, e muito mais importante do que o aspecto, a verdade é que ele é também uma boa opção para quem está a pensar em embrenhar-se mais a fundo no mundo das casas e dos sensores das casas inteligentes. A razão é simples, é que a juntar às outras antenas de que eu falei, ele tem uma outra para as redes Thread, ou seja, ele é compatível com o standard Matter, e assim vou aligerar para dizer que ele é um Hub Matter, que é uma espécie de sucessor ou de continuação do Zigbee. E então quem tiver uma coisa destas em casa não vai precisar de se preocupar com a eventual necessidade de comprar um Hub Thread ou Matter, isto porque o Google Nest Wi-Fi Pro já é um hub desses. Mas então, voltando ao Wi-Fi, e tal como eu disse, só um não chega, e o que eu fiz foi então instalar um outro que tinha aqui a mais para criar a tal rede mesh. E aí sim, já tive resultados animadores, aí sim já consigo aqui no estúdio ter velocidades de ligação à net por Wi-Fi bem mais interessantes. Continuo a achar que eles têm de estar mais perto uns dos outros do que eu gostaria, sendo que também não é caso para ter um em cada divisão, mas a cada duas paredes, sim, aí já convém colocar um Google Nest Wi-Fi Pro. Mas pronto, e em resumo,
Se o que queres é que o sinal da rede Wi-Fi se espalhe por mais divisões aí de casa, então não recomendo que compres apenas um. Se queres ter mesmo um equipamento da Google, acho que vais melhor servido se comprares o conjunto de 3. Se por outro lado o que queres é mais velocidade, continuo a achar o mesmo. Ou então fala com a tua operadora e pede para te porem em casa um router mais recente. De resto, também é verdade que estes equipamentos têm alternativas e, muito embora sejam mais caras, também me parece que funcionam mais de acordo com aquilo que eu estaria à espera. Encontras links para estes Google Nest Wi-Fi Pro e para alguns equipamentos concorrentes aqui em baixo. Só tens é de clicar em mostrar mais. O meu nome é Rui Tocaena. Esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. Subscreve o canal e deixa um gosto neste vídeo. Toma lá um abraço, um até breve e